Meus irmãos queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente cantar juntos, como cantamos agora, que a gente quer estar mais perto do Senhor. Muito bom ver os irmãos reunidos e a gente, a uma só voz, com um só coração, a gente cantando isso para Deus. A gente quer ficar mais perto de Deus. A gente tem que isso, de fato, que cantamos, seja a expressão do nosso coração. Feliz também porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Nós estamos aqui para sermos alimentados pelo nosso pastor Jesus. Ele é o nosso pastor e Ele sabe conduzir suas ovelhas ao pasto verdejante. Então que nós, a começar por mim, todos nessa manhã, nós estejamos aqui com o coração faminto e sedento dEle, de ouvir a voz dEle. Pode ser que às vezes as coisas não mudem à nossa volta. Mas a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa vida para a gente enfrentar o que Deus quer que a gente enfrente debaixo da soberania dEle. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia num texto muito conhecido que é Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 13. Filipenses 4, do 10 até o 13. Todos encontraram? Então a palavra de Deus nos diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesta manhã, eu queria compartilhar com os irmãos o desafio que é para nós homens, para todo crente, mas aplicando esse desafio para nós, especificamente nas nossas demandas, naquilo que o mundo impõe para nós, o desafio do contentamento. Paulo está escrevendo para uma igreja e ele está escrevendo da prisão. E é uma igreja que, ao ver a prisão de Paulo, do seu pastor, ela está triste, ela perdeu a capacidade de se alegrar no Senhor. Por causa das circunstâncias, o coração absorveu a dor, o coração absorveu as demandas da luta de Paulo, e Paulo, sabendo disso, entre outras razões, prontamente vai escrever para a igreja da prisão, dizendo: olha, peraí. Capítulo 1 ele está dizendo: gente, eu quero que vocês se alegrem, fiquem em paz, porque as coisas que me têm acontecido têm revertido em progresso do Evangelho. E eu quero que vocês também fiquem felizes, porque muitas pessoas estão pregando o Evangelho. Pode ser por motivação errada, até por porfia, ele coloca isso em algumas outras versões, mas Cristo está sendo pregado. E a partir dessa fala mais introdutória dele na carta, ele vai desafiando a igreja a olhar para Cristo, que foi obediente até a morte e teve glória no sofrimento. Lembra o capítulo 2? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, nas adversidades da vida, olhemos para Cristo e tenhamos em nós o mesmo sentimento que ele teve. E aí chega nesse momento agora no capítulo 4, ele vai dizer o que? Irmãos, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele diz: olha, naquele momento da escrita da carta, e em alguns outros, que a gente vai ver em outras passagens das Escrituras, Paulo vai dizer: então, eu não estou num bom momento agora. Eu não
estou no bom momento. Eu queria estar anunciando o evangelho, queria estar fundando igreja, revisitando as igrejas que eu fundei, mas estou preso. Mas estou contente. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que a gente tem que lidar com a ditadura da felicidade. Fiquei pensando nisso essa semana. Você vai levar seu filho, seu neto, seu sobrinho, você mesmo vai no shopping, quer comer um fast food, aí você vê lá o seu filho, o neto pedindo: papai, tio, vó, me leva ali naquela mesmo que você está pensando. E aí ele vai dizer assim: quero comprar um feliz. Não é o pacotinho lá que vem com um brinquedinho? Quando você sai do trabalho, aí o camarada te chama lá às 5, 5:30, 6 horas. Hoje é sexta-feira, vamos ali no bar que hoje tem happy hour. É a hora feliz. Agora é hora de a gente tomar uma, dar umas desestressadas. Você não bateu a meta, você bateu. Você, segunda-feira, amanhã é o dia de pagamento, o salário cai, já falta. Então, a gente precisa de uma hora feliz. Tem um outro ditado que está por aí, que as pessoas dizem assim, que ela é traduzida de fora: não se preocupe, seja feliz. Nós vivemos num mundo que impõe para nós a ditadura da felicidade. E aí, isso traz algumas ordens, alguns imperativos para nós, principalmente homens. Qual é o imperativo? Nenhum deles é mau em si mesmo. Mas, às vezes, isso longe da graça de Deus, representa para nós um fardo difícil de carregar. Você tem que ser o funcionário perfeito. Você tem que ser o empresário mais próspero. Você tem que ter um investimento mais bem sucedido. Ou você tem que ser o melhor aluno, ou o melhor pai, ou o atleta perfeito, ou com o corpo impecável, o marido e o líder espiritual excelente. O melhor faz tudo. Porque se você não for tudo isso, você não vai ser feliz. Aí a pergunta que fica para nós é: será que todas essas realizações e conquistas são o caminho para contentamento? Será que se você tiver toda a fama, todo o dinheiro, todo o prazer do mundo, será que se eu tiver tudo isso, nós vamos de fato provar: agora eu estou feliz, agora eu cheguei lá, agora eu atingi meu alvo, agora eu vou dizer, agora eu sou feliz? Por quê? Porque de fato eu sou o melhor pai, o cara mais rico, ou fiquei mais bonito, ou fiquei com mais isso, com mais aquilo outro, mais prazer, mais não sei o quê. A palavra de Deus está dizendo que o caminho para o contentamento não é o happy hour. O caminho para o contentamento não se preocupe, seja feliz. O caminho para o contentamento não é você ter o melhor de tudo e ser o mais rico, o mais famoso. Essas coisas podem acontecer na vida de um crente? Podem acontecer, e se não acontecerem, Paulo está dizendo que o contentamento, ele independe da fama, da riqueza, do prazer, daquilo que você tem, daquilo que você não tem, daquilo que você está passando de positivo, ou até mesmo daquilo que você está passando de adversidade no negativo. Só que Paulo dá um detalhe: esse contentamento a gente não nasce com ele precisa ser aprendido. Por isso, nessa manhã, nós vamos avaliar nesse texto, irmãos, qual é o perigo de viver uma vida de homem crente sem contentamento. Isso dá alguns problemas dentro de nós. Não é uma coisa acessória: eu quero ser crente, mas eu gosto de ter o meu prazerzinho aqui. Eu gosto de ter o meu prazer na minha caixinha, eu já encontrei meus caminhos de prazer, mas sou crente. A palavra de Deus está dizendo que ou nós temos um prazer à parte, ou nós temos o contentamento. E esse contentamento bíblico, que é o que Cristo mostrou para nós ao ir, durante toda a sua vida, e ao ir para Cristo, tende em vós o mesmo sentimento que houve nele, que quando ele viu o desafio de morrer por nós, o que ele fez? Foi obediente até a morte, e encontrou alegria em obedecer. Irmãos, ou nós vamos abraçar o contentamento, ou nós vamos ficar com o prazer longe da graça. Há duas opções para nós. Esse prazer longe da graça, o mundo impõe para nós. O mundo invade a sua mente, invade o nosso olhar. A televisão bombardeia um monte de coisa. Já olhou o Polishop? O Polishop é isso.
O Polishop põe aquela homem com a barriga sarada, e aí ele fala, você não vai ser feliz enquanto você não tiver aquela barriga tanquinho. Enquanto você não tiver aquela barba bem feita, naquele tom, você não vai ser feliz. Enquanto você não tiver aquela mulher desse jeito, com aquele perfil, e não for um homem tipo, do biotipo, do padrão dela, você também não vai ser feliz. Enquanto você não tiver sua casa, e a casa da praia, com a piscina, e o sítio, você não vai ser feliz. É assim, você não tem. Compre, se vire, parcele em 50 mil vezes, mas tenha para ser feliz. E quantos de nós não caímos nessa, comprou um negócio, você está na terceira parcela, faltam 12, você fala, Deus, por que eu comprei esse negócio? Por que eu caí nessa conversa? Eu tive 1 minuto de felicidade. Eu tive um sonho naquele momento que eu assinei, passei o cartão. Quando chegou a esteira lá em casa, virou o quê? Cabide para toalha. O meu trambolho na sala, um trambolho lá no quarto, minha mulher me xingando. Eu caí na conversa, comprei o negócio e não preciso daquilo. Não fui feliz, mas parece que naquele momento vendeu felicidade para mim. É isso que o mundo faz. O mundo faz isso com dinheiro, com sexo e com poder. Você não tem, você só vai ser feliz se você tiver esse prazer. A palavra de Deus está dizendo, é possível não ter tudo isso e viver contente. Agora isso precisa ser aprendido. E isso não conjuga com o prazer que o mundo bombardeia a gente. E se o nosso coração, irmãos, nesta manhã, a exemplo de Paulo, que se rendeu ao ensino de Jesus e quis um coração contente no Senhor, se o nosso coração, ele não for um coração rendido ao contentamento com a graça de Deus, com o ser de Deus, o nosso coração é um coração dividido. E um coração dividido é um coração soberbo. Um coração dividido é um coração inquieto. Um coração dividido é um coração que diz, a palavra fala, mas eu queria fazer isso aqui. A palavra fala, mas eu estou rendido a esse negócio aqui. E aí o nosso coração fica, a gente se sente longe da graça de Deus. Por isso o desafio da palavra, para a gente ser bem objetivo, é como Deus quer ensinar para mim e para você, nessa manhã. O desafio de aprender a viver contente com o Senhor, a despeito dos prazeres que o mundo bombardeia, dizendo, você não vai ser feliz se você não fizer isso aqui. E cada vez mais, irmãos, quando você liga principalmente internet, televisão, os meios de comunicação, a gente está no encontro de homens, a gente não pode se esquecer que o mundo vende para nós um prazer visual, uma satisfação visual. Mas aquele prazer, ele paga, depois que o prazer acaba, ele paga a gente com um senso de morte, separação de Deus. Contentamento não. Contentamento você pode estar preso pelo plano de Deus e dizer, o Senhor está aqui. Por isso Paulo desafia os irmãos de Filipos a dizer, vocês precisam aprender o contentamento. Porque senão vocês vão buscar prazer fora. Ou nós estamos contentes com o Senhor, com quem Ele é, ou a gente vai buscar prazer fora dEle. E isso é um problema para nós. Por isso, vamos começar a partir do texto pensando o que é o contentamento bíblico. No Antigo Testamento, a gente não vai ler os textos aqui, mas no Antigo Testamento, contentamento significava dizer, olha, eu estou pleno, abundante e tenho plena suficiência com quem? Com o Deus Todo-Poderoso. Lembra de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansa, do Salmo 91? O que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que está com Ele, à sombra dEle. A ideia é de eu vou usar mãe, mas não projete isso em Deus. Imagine uma mãe que acalenta seu filho no colo. Ele está ali nutrido e protegido. É isso, é como a criança protegida no colo do seu pai, dizendo, Ele tem todo o poder e Ele é suficiente para mim. Eu posso estar numa família de pobre, eu posso estar passando pela enfermidade, eu posso estar passando por um monte de coisa, mas se eu estou nos braços de El Shaddai, amém, Ele é o Todo-Poderoso. Isso me dá suficiência.
O que eu preciso é dele. No Novo Testamento, a partir dessa ideia, Paulo, inclusive, que desenvolve bastante, ele afunila isso para o nosso ser. No Antigo Testamento é a autossuficiência, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Aqui no Novo Testamento, Paulo vai dizer que a graça de Deus no contentamento significa: eu estou contente quando eu tenho o que é suficiente. E o que é ter o suficiente? É quando eu estou suprido e não preciso de nada fora daquilo que Deus é para mim. Em outras palavras, é olhar para Deus e dizer: irmão, você é um cara que quando olha o Polishop tem tudo aquilo? Não. Deus vai te dar aquilo? Não sei. Você vai ter tudo aquilo? Também não sei. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser, mas uma coisa é certa: tendo ou não tendo, isso não está me fazendo falta, porque Cristo é tudo para mim. Eu estou plenamente suprido nele, por Ele. E o meu desejo é que Ele seja achado na minha vida. Ah, mas você não vai ter aquela vida, você não vai ter o happy hour, você não vai ter aquele prazer sexual que o mundo está oferecendo, que a pornografia está vendendo. Eu estou plenamente satisfeito naquilo que é plano de Deus para a minha vida, e não tenho necessidade de buscar nenhum prazer fora dele. Uau! Que graça é essa? É uma autossuficiência com muito ou pouco. É aquela coisa que você olha para o mundo e diz: eu não invejo. É aquela coisa que você olha, qualquer padrão que o mundo está falando, em dinheiro, sexo e poder, e diz: isso é prazer, mas esse prazer, a conta é cara. Eu não invejo, não quero. Estou feliz no plano de Deus. Encontrei outro prazer no plano dele. É pouco perto do que o mundo está falando, ou é muito aqui diante da escassez que o mundo coloca, mas eu prefiro o prazer com o Senhor. Esse prazer, esse contentamento no Senhor envolve as nossas emoções, isso nos traz alegria e graciosidade, você dizer: eu estou satisfeito com o Senhor. Isso também envolve a nossa vontade, porque você diz, a partir desse contentamento, você diz: é melhor eu mudar de rota. Melhor eu mudar as minhas direções. É melhor rever para onde eu estou conduzindo a minha vida. Isso também envolve estar contente com o que Deus providenciou graciosamente. Irmãos, estar contente é dizer: Deus, o Senhor me basta, e o teu plano é perfeito. Teu plano para a minha vida espiritual, teu plano para a minha vida no matrimônio, teu plano para a minha vida sexual, teu plano para a minha vida no trabalho, teu plano para a educação do meu lar, para a formação do meu lar, para o ministério na igreja, é melhor. O que a palavra diz é aqui que as minhas emoções encontram alegria. Nós estamos numa igreja pentecostal, é aqui que a gente dá glória. É isso que faz a gente chorar na presença dele. Embora os nossos apetites naturais, da natureza pecaminosa que está presente em nós, caminhem em outra direção, a nossa identidade não está nisso. Nossa identidade está onde? Nosso coração está onde? Na plena satisfação e suficiência com o Senhor. É isso que é o contentamento, é um coração não dividido. É um coração que também não está com peso. É um coração que diz: Deus, eu estou suprido, no pouco ou no muito, porque o Senhor está aqui. Mas o contentamento tem um inimigo. Esse é o segundo desafio para nós. Qual é o inimigo do contentamento? Quem fala muito bem disso é o autor de Eclesiastes. Na primeira parte, nosso amado irmão Salomão. Ele diz: olha, a nossa vida aqui debaixo do céu, debaixo do sol, ela é uma vida na luta contra o quê? O maior inimigo do contentamento. Qual é? A cobiça. Irmãos, abre tua Bíblia um pouquinho comigo lá em Eclesiastes capítulo 1, próprio versículo 14. E eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta para a gente ler mais alguns outros versículos de Eclesiastes. 1,14.
ele faz um resumão aqui do que ele vai falar. E o que ele vai falar em Eclesiastes? Que a nossa vida, seja lá anos antes de Cristo, ou agora aqui no século 21, é bombardeio de prazer à parte de Deus. E aí ele chega a essa conclusão, versículo 14 do capítulo 1 de Eclesiastes. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Olha o que ele diz ainda no capítulo 1, versículo 8, um pouquinho antes. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Agora olha uma coisa interessante, os olhos não se fartam de ver. Está aqui o problema, se o contentamento, irmãos, fica com a Bíblia aberta aí. Se o contentamento está dizendo, olha, eu estou suprido em Deus, a cobiça vai dizer, conquistou, mas não, você quer mais. Ganhou 1 milhão, tem que ganhar 2. Teve uma noite de prazer em sexo, tem que ter 3. Foi só com uma, tem que ser com 2. Com 2, tem que ser com 3. De uma forma, tem que ser em 4 formas agora. Atinge o prazer, mas não se satisfaz. Vem outra experiência, mais besta, mais louca. E aí vai, agora junta isso com bebida. E junta a bebida com cheirar. E junta, fuma, cheira. E daqui a pouco, o corpo espana. Nosso corpo não foi criado para perversão. A perversão, ela é sempre insatisfatória e viciante. Viciou, quer mais, viciou, quer mais, viciou, quer mais. E não tem fim. Ao ponto do nosso corpo dizer, para, você não foi criado para isso. Nós não fomos criados para perversão. Mas o mundo bombardeia a gente dizendo, deixa Deus do lado. Deixa Deus de lado, contentamento nele, suficiência nele. Não! A gente precisa de mais. E Eclesiastes, o autor está dizendo isso para nós. Os olhos não se fartam de querer ver mais. E ele confirma isso ainda no própria parte final do versículo 8. E nem se enchem os seus ouvidos de ouvir. O olho quer ver, o ouvido quer ouvir. E Satanás instiga a nossa carne para isso. Isso é contra o contentamento. Mas olha o que ele coloca também no capítulo 4, versículo 8 de Eclesiastes. No meio do versículo, mas vamos pegar do começo. 4:8. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. Seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma e os bens da minha vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. O que ele está dizendo? Os olhos não se fartam de ver riquezas. Essa riqueza você pode tirar e colocar qualquer outra coisa à parte de Deus. Seus olhos não se fartam de querer poder. Seus olhos não se fartam de querer chegar lá a qualquer preço. Seus olhos não se fartam de querer prazer, e riqueza, dinheiro e sexo. O problema não é o dinheiro, o problema não é o sexo, nem o prazer. O problema é quando tudo isso está no lugar de Deus. Isso é viciante e insatisfatório. Viciante e insatisfatório. Mas ainda no capítulo 6, versículo 7 de Eclesiastes. 6:7, todo trabalho do homem é para a sua boca. E agora olha o que ele diz. Contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. O apetite nunca se satisfaz. Isso é a cobiça, irmãos. A cobiça é você tem e quer mais, você tem e quer mais, você tem e quer mais. Nunca está satisfeito. É o oposto do contentamento. A cobiça é aquilo que o nosso coração já nasce cobiçoso. Você não consegue nem se alegrar no Senhor e nem se alegrar nas coisas que tem. Você também não consegue se alegrar nas coisas que Deus está fazendo para o outro. Parece que você está sossegado no teu canto, mas aquilo que o mundo está propondo sempre vira a agenda para você. Sempre vira agenda para cada um de nós. Por isso, a cobiça é o oposto do contentamento, é o maior inimigo do contentamento cristão e também é um campo de tentação de Satanás. Porque Satanás, o que ele faz? Ele inflama o nosso coração para as nossas próprias fraquezas. Quais são as fraquezas do seu coração?
A gente pode resumir em dinheiro, sexo e poder, mas você pode afunilar, especificar mais ainda. E é por isso que Satanás sabe insuflar, inflamar o nosso coração dentro das nossas próprias fraquezas, para que a gente fique com o coração inquieto, e aí a gente vai buscar, a partir, cedendo a nossa própria cobiça, satisfação, mas Deus não está nela. A pior coisa é isso, irmãos. Quando você tem todo o prazer, você tem toda a realização, e você diz, Deus, eu tive prazer. Eu não posso negar, o nome disso é prazer. Mas a maior tristeza que vem logo em seguida é dizer, Deus não estava aqui. Um grande resultado, uma grande carreira, uma grande conquista, mas nem no início, nem no meio e nem na consumação. A gente olha para trás e vê, foi um caminho meu, Deus não esteve nele. Não é o contentamento. A cobiça sempre vai levar você e a mim para um caminho de prazer lá à parte de Deus. Irmãos, antes da gente pensar daqui, a continuar, a gente precisa avaliar quais são as cobiças do seu coração e as cobiças do meu coração. Satanás sabe as fraquezas do seu coração. Eu dou aula também num seminário, o Seminário Betel, e a irmã Durvalina, que é a diretora do seminário, ela sempre dizia isso e continua dizendo, e até publicou isso em livro, que todos nós temos áreas de resistência. São as áreas em que a gente diz assim, se eu olho para o pastor Paulo, eu posso dizer, o pastor fala em uma área de resistência, minha área de resistência pode ser essa daqui. Eu falo, meu Deus, esse é o seu problema? Jesus, me dá esse problema aí que eu tiro de letra. Aí se ele falar, conta a sua para mim, ou as suas, estou cheio delas. Pastor, tem dificuldade ali. Talvez ele diga, meu Deus do céu, que área fraca é essa? Que nada, isso aí resolve rapidinho, mas é isso. O que para ele pode ser fácil, para mim é difícil demais. O que para ele pode ser difícil, para mim é super fácil. Mas cada um tem as suas áreas. E o diabo não quer que a gente saiba. O diabo quer que a gente finja que não existe. O diabo quer que a gente ponha tampa na panela que está fervendo. Não, ignora. Não conheça as suas fragilidades. Não aprenda mais sobre você realisticamente. Mas quando você chega diante de Deus, a primeira coisa que ele faz, o que é? Vem aqui, Cristiano. Senta aqui, filho. Vou mostrar você para você. Vou mostrar quem é você. Você precisa aprender sobre a sua realidade. Como eu te vejo. E aí, irmãos, essa é uma experiência horrorosa, mas graciosa. Horrorosa por quê? Porque ela é humilhante. Horrorosa porque Deus não tem uma visão camuflada a seu respeito, nem ao meu respeito. Deus tem uma visão exata. O que Ele vê em nós, Ele chama isso pelo nome. Cristiano, você tem fraqueza, você é mentiroso. Você é covarde, a covardia te faz mentir. Você é um cara promíscuo, você pode não fazer nada, mas a promiscuidade está no teu coração, você processa a vida assim. Você é um cara ganancioso. Você tem, não está te faltando nada, mas você quer mais e está inquieto. Você passa por cima dos outros por causa da tua ganância. Irmãos, Deus, quando vem a nós, Ele chama pecado pelo nome. Não é para envergonhar, para expor ao ridículo, é porque Ele quer tratar e libertar. E um coração cobiçoso é um coração cego, é um coração inquieto, como dizia Agostinho, naquela vida promíscua que ele tinha. Senhor, o nosso coração é inquieto, e ele só vai encontrar quietude quando encontra o Senhor. Longe de Deus, o nosso coração está, eu preciso de mais prazer, eu preciso de mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Como o autor de Eclesiastes está nos dizendo aqui, trabalha, mas não se satisfaz. Vê, mas quer ver mais. Ouve. E o apetite está sempre lá dizendo, não, tem mais. Entra num círculo vicioso. E Paulo está dizendo que não. Nós somos criados para encontrar o contentamento. Deus, eu tenho pouco, mas o meu tudo é o Senhor. Deus, eu tenho muito, mas apesar do muito, o meu bem maior é o Senhor. Deus, no contentamento a gente tem a liberdade de dizer, eu posso não ceder às cobiças do meu próprio coração. Eu as conheço. Sou tentado, mas porque Cristo Jesus que foi tentado e não pecou, a gente nele tem a liberdade de dizer, Satanás, está escrito. Eu não preciso desse pão, eu preciso da palavra. Vou te dar todos os reinos. Eu não quero reinos. Fui criado para dar glórias a Deus.
É por isso que nós nesta manhã precisamos pedir a Deus: Deus, livra o meu coração das minhas cobiças. Irmãos, eu queria que a gente pensasse quais são as nossas cobiças e como elas nos escravizam. Como as nossas cobiças fazem com que a gente jogue Deus e tudo fora e às vezes use Deus para atingir algumas coisas, para alimentar as nossas cobiças. Mas a palavra de Deus nos desafia a gente voltar para o Senhor e pedir a Ele: Deus, como Davi disse no Salmo 51, que cedeu a sua própria cobiça, lembra? Do adultério dele, o que ele pediu? Deus, por favor, dá o filho, não deixa o filho morrer, retorna, arruma lá as desgraças. Deus, por favor, me dá alegria, me dá o contentamento da salvação. Olha que coisa maravilhosa. Eu não quero esse coração cobiçoso mais. Eu quero um coração que tenha contentamento no Senhor. Devolve para mim a alegria da salvação. Foi isso que ele pediu. É um coração contente com o Senhor que vai corrigir toda a trajetória. É esse coração que não está dividido entre o que Deus é e a cobiça, a sua própria cobiça. Ela pode estar instaurada em nós, mas é possível nós chegarmos diante de Deus hoje e pedirmos a Ele: eu quero um coração que tenha alegria na salvação. Eu quero um coração que se alegra no Senhor, como a gente cantou hoje. A ti bendirei para sempre, eu não vou me abalar, eu vou ficar, porque tu és o meu Deus, meu libertador, meu refúgio, minha rocha, o socorro para sempre, como o salmista diz, bem presente na hora da angústia. Por isso, irmãos, qual é o caminho para a gente aprender o contentamento? E a gente precisa saber disso, contentamento precisa ser aprendido. Como Deus quer ensinar a gente, como é que Paulo aprendeu esse contentamento ao ponto de estar preso e dizer: estou feliz, estou em falta, estou sentindo a falta, mas estou contente. Não vou ceder às cobiças não, Satanás me tenta, mas é possível não ceder. Como? Primeiro caminho, irmãos, é o caminho do arrependimento. E arrependimento, irmãos, não é narrar. Arrependimento não é chegar para Deus: Deus, aquele dia eu estava passando por uma situação assim, aí eu pisei na casca da banana, e escorreguei, caí e bati o bumbum. Isso aí é narrativa. Arrependimento é dizer: Deus, de fato, eu fazendo ou não fazendo, tem coisas em mim. Pecado tem nome, irmãos. E a primeira coisa do arrependimento não é culpa e nem remorso. A primeira coisa do arrependimento é Deus medir a falta. Qual é o nome do nosso pecado? É horrível isso. Isso só é possível pela graça de Deus. Foi o que Natan fez com Davi. Então, vou contar uma história para você. Então, você é esse cara. Sou eu. Uau. É horrível isso. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o meu pecado tem nome. E o nome do meu pecado é mentira. O nome do meu pecado é ganância. O nome, Senhor Deus, das cobiças do meu coração são esses. Eu posso ter fase de abstinência, eu posso ter fase de perversão. Fazendo ou não fazendo está em mim. E eu quero mudar de rota. Eu não quero mais esse caminho. Eu não quero mais esse caminho. Eu não quero mais esse caminho não porque eu estou com medo. Eu não quero mais esse caminho não porque eu tenho medo da consequência, porque eu tenho medo de ser pego, descoberto. Eu não quero mais esse caminho porque, em primeiro lugar, eu estou cansado de viver contente com este prazer e descontente com a graça. Eu quero encontrar paz e sossego no Senhor. Apesar de o meu corpo estar todo viciado, de eu estar todo querendo algumas coisas, do meu olhar, do meu coração, do meu procedimento no trabalho, meu procedimento dos negócios serem todos assim, hoje eu quero optar e pedir ao Senhor: segura na minha mão, porque eu quero começar um caminho diferente. Primeiro caminho, irmãos, para a gente aprender o contentamento é se arrepender. E arrependimento, irmãos, é uma coisa que acompanha o cristão desde o início, na sua conversão, até quando o Senhor nos levar para Ele, ou se Ele voltar agora e nos arrebatar, e nos der um corpo de glória. Mas o fato é que nós teremos que constantemente chegar para Ele e dizer: Deus, eu vim me arrepender dos meus pecados. Isso é um ato de fé. É um ato de fé chegar para Ele e dizer: Deus, eu não tenho fé em mim, mas eu tenho fé na Tua graça. Eu tenho fé em Jesus, que apesar de mim, o Evangelho dá conta de cada um de nós, irmãos. É possível a gente chegar diante de Deus em liberdade e dizer: eu sou isso aqui, meu coração é todo cobiçoso, mas eu quero o contentamento agora. Eu não quero mais isso, aquilo. Eu tenho fé que o Senhor dá conta de mim.
a gente olha para a cruz de Cristo e diz, ela dá conta do meu pecado. A gente tem a liberdade de chegar aos pés da cruz e de depositar a nossa cobiça ali como um fardo e dizer, isso não é para mim. Esse fardo é para a cruz de Cristo e eu deposito ali. E agora eu sou uma criança que nunca andou no caminho da santidade, eu preciso aprender, segura na minha mão. Mas Deus não resiste. Um coração quebrantado, isso é um coração quebrantado, que chega diante de Deus e pede a Ele, me livra das minhas cobiças. Mas o segundo desafio para a gente aprender o contentamento, irmãos, é a gente olhar e cultivar dentro de nós um coração grato pelo ser de Deus e a sua graça. Abra comigo em Tito, capítulo 2, versículo 10 e 11. Tito, versículo 11 e 12, perdão. Olha que coisa linda, irmãos. Depois de Timóteo. 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, só a você? Não, a todos os homens. Educando, e a mesma graça que é salvadora, o que ela faz? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século, de que maneira? Sensata, justa e piedosamente. Aleluias. Irmãos, a graça de Deus, ela perdoa pecado, mas ela também liberta de pecar. É o poder da graça de Deus, o mérito é todo de Jesus, e isso para nós é esperança. Isso para nós é alegria, isso para nós é dizer, uau, eu posso sonhar com isso e posso viver. Por qual é o meu mérito? Nenhum, o mérito é todo de Cristo. A graça significa que é Cristo que opera o plano de Deus na nossa vida. Mas o que eu faço? Eu me comprometo crendo. Eu aceito humilhado, dizendo, se hoje eu estou liberto de um coração cobiçoso e encontrei contentamento no Senhor, o mérito é todinho de Cristo, foi Ele que agiu. E eu criei, eu deixei Ele agir, Ele fez e eu me comprometi. Eu criei no Evangelho, e o Evangelho foi operoso na minha vida. O Evangelho operou o caráter de Cristo na minha vida, e apesar de mim, é possível dizer, hoje Jesus Cristo está aqui. Hoje Jesus Cristo está aí. Por quê? O que você fez? Eu criei. Crer parece que é pouca coisa, mas não é. Crer significa conhecer o Evangelho. Você não vai crer em quem você não conhece. Mas crer também significa concordar que o Evangelho é saúde e é uma razão melhor do que a nossa razão e uma razão melhor daquilo que o mundo oferta para nós. Crer também significa, irmãos, agir a partir do Evangelho. Eu costumo usar esse exemplo na sala de aula, dizendo que imagine que essa sala, é só um exemplo, está pegando fogo. E nós não temos janela para onde sair daqui. Mas aqui tem um buraco e tem um bombeiro dizendo, vem aqui um por vez que eu vou salvar vocês. Nós temos duas opções, ou a gente morre queimado, ou a gente conhece que o bombeiro está lá, concorda que ele sabe nos tirar daqui, tem todo o aparato, equipamento e conhecimento técnico para nos salvar desse incêndio, mas se a gente conhecer, concordar que ele pode fazer e não ir lá, e dizer para ele, me tira daqui e se lançar nos braços dele, a gente morre conhecendo e concordando. Crer é isso, irmãos. Crer é conhecer o Evangelho. E é se dobrar a razão do Evangelho. Eu concordo que isso aqui é saúde. Eu concordo que isso aqui é infalível. Eu concordo que isso aqui não tem razão, não tem filosofia, não tem sabedoria que se equipare a isso daqui. Mas eu também quero agir a partir disso. Por isso que o crer não é passivo. O crer é ativo. Jesus vai realizar, mas eu vou agir a partir da palavra. Por isso, irmãos, arrependimento e cultivar um coração grato pela graça de Deus. É a combinação perfeita. Deus opera em nós, Filipenses capítulo 2, tanto o querer como o efetuar. Ele opera o querer e o efetuar, mas a gente precisa efetuar.
A gente precisa agir debaixo da soberania dele. A gente precisa cooperar com o Espírito Santo. Isso é aprender o contentamento. A gente precisa permitir que Deus nos ensine isso, para que a gente possa, de fato, aprender a viver contente. E quais são os resultados de se viver contente, à luz do texto que nós lemos em Filipenses 4? Paulo vai dizer que quando a gente vive contente, irmãos, olha que coisa maravilhosa. A gente aprende a se despojar de nós mesmos e a se revestir de Cristo. Que coisa linda. Irmãos, quando eu era mais novo, eu trabalhava no Bradesco, eu era gerente de uma agência no Bradesco, lá na Avenida Paulista. Já tinha feito seminário, era pastor e dava aula em seminário. Não no Mackenzie, mas dava aula em seminário. Foi nesse período que eu casei. Isso tem 15 anos atrás. Eu era caixa ainda, não era nem chefe. Aí o meu chefe, na época, chegou para mim e falou assim: Cristiano, a agência tinha 300 pessoas, é a terceira agência do país. Então, o gerente geral que vinha para essa agência, ele vinha para virar diretor do banco. Então, era a última, você tinha 3 estratos de agência. Agência pequena, média e grande, e um quarto estrato que era mega. Tinham 4. A minha era mega. Então, era o último estágio na vida de um gerente. Geralmente, um gerente geral dessas agências, ele tinha 20, ele tinha 30, 35 anos de banco. Então, era o último estágio para virar diretor. Então, nós tínhamos um gerente, que é o que me contratou, e ele logo virou diretor, aí veio um outro. E aí, quando esse outro gerente ia vir, o meu chefe bateu no meu ombro e falou: nós tivemos uma reunião com todos os chefes e gerentes, e você vai ser escolhido para ser o novo chefe, trabalhar num cargo diretamente com o novo gerente que virá. Uau, que legal, obrigado, você foi na igreja de testemunho, Deus ouviu minha oração, vou cabeça, não vou ser cauda, e olha que bênção, tarará. Mal sabia eu o que me esperava. O homem veio. Irmãos, logo nas primeiras, eu cuidava de todo, eu fui sair do caixa e virei responsável por fazer todos os contratos de crédito da agência. Naquela época ainda não tinha Bradesco Prime, Bradesco, era tudo junto. Povão, do pobre até o rico. Então eu fazia contrato de R$100 e contrato de milhões para empresa tal, Samsung, não sei o quê. Eu perdi a noção de dinheiro. R$1.000 para mim era nada, porque eu fazia contrato de milhões. Crédito para cá, linha de crédito para lá, e vai dinheiro que vai para o exterior, não. Só que eu tive que aprender a colocar tudo isso no sistema. Então o gerente fazia a operação, eu aprovava aqui, gerava o contrato, ele assinava e levava para o gerente geral no dia de dar o ok. Ele deu o ok, o dinheiro cai na conta. Se ele não dá o ok, o cara assinou, mas não cai na conta. Então eu chegava com aquele bolo de contrato no final do dia com ele. Falei: seu fulano, vamos despachar? Então, beleza. Contrato de 1 milhão, ele na tela lá e eu aqui, ok. Contrato de 5 mil, ok. Contrato de 20 mil, ok. Nananana. Só que nos primeiros dias, quando eu levava os contratos para ele, ele falou assim: volta lá, pode levar tudo isso aqui embora, não é assim. Eu falei: mas onde que está o erro? Mostra para mim aqui, olha o contrato, eu fiz do jeito que o meu chefe... Não é assim que eu gosto. Você vai aprender. Aí eu chegava no meu chefe e falava: não vai dar certo esse negócio não. Ele disse que eu não faço do jeito que ele quer. Então, e quem me ensinou a fazer foi você. Então, você vai lá e põe outro funcionário aqui no meu lugar, porque eu não estou disposto a lidar com esse homem, não. Irmão, não, Cris, você tem que aguentar, por favor, dá uma corda, vocês estão se ajustando, dá uma colher de chá para nós, dá uma chance, não sei o que. Eu falei: não, eu não vou, não. Eu quero voltar para o caixa, não quero essa promoção mais não. Evolui na carreira, não quero esse aumento, não. Aí ele: não, você tem que ficar. Eu falei: tá bom, vou dar mais uma chance. Irmão, não dava certo. Não dava certo. Ele era uma pessoa que tinha 1,5 m, ele ficava irado, ele achava assim: você é um incompetente. Você é um incompetente. E aí eu falei: meu Deus, mas eu falei: seu fulano, onde que está a minha incompetência? Ele falou: não quero saber, você não faz as coisas do jeito que eu gosto.
Aí eu falei, Senhor, então tá bom, beleza. Aí eu cheguei no meu chefe de novo, falei, não, Cris, você tem que aguentar. Eu falei, então era assim, irmãos, quando eu tinha, por exemplo, alguém com conjuntivite, eu chegava na pessoa e ficava assim, ô irmão, tudo bom? Passa um conjuntivite aí, para eu pegar licença e não trabalhar. Eu falei, eu não quero mais trabalhar. Alguém quebrava a perna, eu falei, pô, onde é que rua que você quebrou a perna? Tem um buraco lá, eu vou lá para cair também. Eu não queria mais, chegava domingo à noite, voltava da igreja, às vezes eu ouvia o Fantástico, falei, Deus, amanhã é segunda, que tristeza, não quero viver amanhã, não quero para encontrar aquele diabo lá, não quero encontrar aquele homem. Aí, irmãos, eu não sou aquela pessoa que explode, eu explodo para dentro. Chegou um dia que ele ligou no meu ramal e eu não estava na mesa para atender, eu estava atendendo um cliente no balcão e era interno que fazia crum, crum. Eu falei, é alguém de dentro que está ligando, deve ser ele. Mas entre o cliente e o gerente, eu vou ficar no cliente, porque o cliente é o patrimônio do banco. Aí eu falei, depois eu vou lá. Dito e feito, irmãos, eu estava atendendo um cliente, ele levantou da mesa dele, pegou o telefone, estourou o fio no canduíte, enrolou no aparelho, passou debaixo do braço e voltou. Aí eu falei, seu fulano, por que o senhor tirou o telefone? Você não estava lá para atender? Quando você precisar, estiver lá, eu vou lá e ponho de volta. Falei, tá bom, Deus te abençoe. Aí eu cheguei no meu chefe e falei, abandono de emprego. Eu não volto mais. Agora o pior, irmãos, isso está acontecendo externamente, mas aqui dentro, eu fiquei igual a ele. De tanto conviver com aquela ira, de tanto conviver com aquele pecado, ele irava de lá e eu irava daqui. Ele vinha me chamando de incompetente, eu não falava porque eu não explodo, mas eu olhava para ele e dizia, você vai morrer, seu canalha. Eu quero que Deus arranque a sua perna. Eu quero que Deus ponha a mão na tua vida, eu quero que você morra. Eu queria isso. Quando aconteceu isso, eu cheguei para o meu chefe e falei, eu não quero mais. Ele falou, Cris, pelo amor de Deus, não tem outra pessoa para aguentar esse homem. Ele falou, ele falou, deixa eu contar. Naquela reunião que nós fizemos, no meio de tantos funcionários, nós pensamos em você porque você é crente. Ele falou, quem nós vamos, a gente já sabia que ele era assim. A gente já sabia que ele era esse demônio, a fama dele no banco é uma fama de inferno. E quando nós pensamos que tem que ser uma pessoa que vai trabalhar direto com ele, no meio de 300 funcionários, o nosso coração, nós não estamos subestimando sua capacidade, sua técnica, porque você sempre foi muito dedicado em tudo que você fez, mas uma coisa é certa, mais do que a técnica, a dedicação, a gente buscou alguém que tivesse graça de Deus para lidar com esse homem. Irmãos, o pior, eu não cumpri a missão. Quando ele me falou aquilo, eu queria me enfiar embaixo da face da terra, eu queria sumir, eu queria aceitar Jesus de novo. É como se eu tivesse ouvido o evangelho e dizer, eu quero Jesus, porque aí eu fui para casa aquele dia, irmãos, com vergonha de mim mesmo, para ver como meu coração não tinha contentamento, como meu coração não aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aquele dia eu cheguei em casa e falei, Deus, eu dou aula de teologia, eu ensino a palavra, eu prego na igreja, eu ensino, eu cuido de pessoas, e eu não passei no teste. Eu fui escolhido por causa do caráter de Cristo, a glória de Deus deu testemunho naquele lugar, e foi esse o critério, e agora eu falhei na missão. Ele me odiava, eu virei ele. Meu coração abriu mão do contentamento e se rendeu ao pecado. O pecado da ira, o pecado da inveja, o pecado do rancor, o pecado de um coração que odeia e não ama. Irmãos, que coisa horrível. E todo o meu sofrimento, naqueles meses que pareciam anos, foi porque o meu coração não aprendeu a viver contente. E o que eu cheguei em casa aquele dia e fiz? Era uma sexta-feira, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não vou mudar essa situação. Eu não posso abandonar esse emprego, porque foi uma porta que o Senhor abriu e está me suprindo. E o Senhor não me tirou de lá, então não é para eu sair. Mas como ficar? Como ficar? Eu não tenho contentamento. Meu coração tem raiva, eu virei aquele homem. O pecado dele me fez pecar igual a ele. E ele sabia disso. Porque quando ele vinha com ira, eu não falava, mas eu olhava para ele com uma cara assim, sou igual a você. Eu só não faço porque eu te respeito, porque você é meu gerente, mas se eu estivesse fora da agência, eu pegava um pau e te dava uma coisa na cabeça, acho que eu matava você. A ira era tão pecaminosa, irmãos, que eu falo isso com vergonha, com tristeza no coração. Podia ser qualquer outro pecado, mas é horrível você viver escravo da sua própria cobiça.
Mas eu lembro que naquele dia, quando eu cheguei em casa, dobrei meu joelho, falei, Deus, eu me arrependo, eu não quero mais isso. Eu não sei se dá para viver o céu naquele inferno. Mas eu também nem sei como que eu posso olhar. Eu não tenho esse recurso. Mas a tua graça dá. A tua graça é abundante. A tua graça é abundante. Eu creio nela. Apesar do meu pecado, eu creio na tua graça. E eu sei que onde abunda o pecado, a graça é superabundante. Não é isso que está lá na palavra em Romanos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, o arrepender-se e querer a graça mudou o fardo aqui dentro. Operou, eu falo que Deus fez um seminário sem professor. Deus fez um curso de teologia sem mestre. O Espírito Santo de Deus, imprimiu o texto. A verdade ganhou vida. Eu falei, Deus, se eu soubesse que era assim, por que eu não orei desde o começo? Por que fiquei sofrendo esses meses todos? E aí cheguei diante dele, nada mudou, o homem estava lá perdido no pecado dele, mas ele vinha de novo para descontar a raiva dele. E eu falava, Senhor, eu sei que ele quer, é Saul jogando lança em Davi, eu só vou desviar, pode jogar lá. E ele todo endemoniado, eu falei, Deus, a minha função é tocar harpa para ele. Eu quero saber desviar e tocar harpa, para que esse inimigo saia da vida dele. Irmãos, quando foi uma benção, aí eu não tinha mais medo. Aí eu tinha ânimo de trabalhar. Eu fazia as coisas, tá bom, seu fulano, eu já sei, eu já sabia que ele ia mandar eu fazer tudo de novo. Só porque ele estava azedo e queria descontar a raiva dele em mim. Falei, então tá bom, pode bater, meu querido. Isso aí vai lá para a cruz. Ele vinha, em vez de ir às 5, eu ia às 3, porque eu sabia que das 3 às 5 eu ia ter que refazer, só por causa do capricho dele. Oi, seu fulano, cheguei mais cedo, já adiantei tudo, nananã, vamos despachar. Ô, some daqui, tá tudo ruim, nananã, pode deixar, daqui 2 horas eu volto. Tá bom, do seu jeito, não mudou nada. É porque ele estava azedo. Aí a graça de Deus foi dando sabedoria. Chegou o dia do aniversário dele. Tinha um outro gerente lá. Eu falei, fulano, vamos dar uma mensagem bíblica para esse homem. Não, eu não vou, vai você, porque essa missão é sua. Aí ele, não, eu falei, vamos lá na Conde, comprar um livro devocional, fazer uma dedicatória, e vamos dar isso aqui para ele. Não, eu não vou, vai lá, Deus vai te usar, vou orar para você, nananã, e ó, todo mundo sumiu. E eu falei, vou lá, vamos despachar, vamos. Tá bom, seu fulano, hoje é o dia do seu aniversário, eu queria dar um presente para o senhor. Mas eu não quero dar esse presente como funcionário, eu quero dar esse presente como um amigo, que a gente não é, mas eu quero dar um presente como um amigo. E esse presente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus fez efeito na minha vida. Irmãos, aquele homem começa a chorar, pega na minha mão e diz, eu sei que eu pego pesado com você. Mas eu também sei que de um tempo para cá, você mudou comigo. Eu não sei o que aconteceu aí dentro, mas quando eu vou com ira, você me responde com amor. Aí eu falei para ele, isso não é meu, isso é Jesus. Mas ele está na minha vida. E é por causa dele que eu estou entregando o melhor que eu poderia te dar. A palavra dele. Ela fez um efeito na minha vida e pode fazer um efeito na sua vida também. Irmãos, daquele dia em diante, 1 mês depois ele foi embora. 1 mês depois ele virou diretor, sumiu, nunca mais ouvi, foi para outro estado, sei lá para onde. Eu sei que hoje ele até faleceu. Mas uma vez eu fui atrás dele. Falei, seu fulano, não esqueça da Bíblia que eu mandei. Ele falou, não esqueço não, Cristiano, você ainda está aqui? Eu falei, estou aqui, e permaneci no cargo. Aí eu subi, continuei na minha carreira ali na empresa, justamente porque o arrependimento, chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou com um fardo. Eu não aprendi a viver contente naquela situação, mas o Evangelho me fez. Mudou a situação? Não, ele continuou daquele jeito, continuou. Deus facilitou o peso para o meu lado? Não, mas aqui dentro eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Irmãos, é isso que a palavra de Deus quer fazer na nossa vida. A gente fica um marido irado quando o nosso coração não é contente. A gente desconta e fere as pessoas que a gente mais ama, mulher e filhos, ou as pessoas no trabalho. Eu não era casado na época. Mas você fere as pessoas, você abre mão do plano de Deus. Foi uma bênção aquele emprego da minha vida, até o último dia que ele quis que eu ficasse lá. Ele ainda tinha coisas para fazer na minha vida ali, mas o diabo interpõe o nosso caminho, dizendo, você vai abortar esse plano, não quero que você viva. E o que ele inflama dentro de nós? A cobiça do nosso coração. Mas um coração contente, irmãos, é aquele coração que aprende a se despojar. Se despojar das atitudes, pensamentos, ações que demonstram um coração que está descontente e cheio da cobiça.
É possível você se despojar de você, eu me despojar de mim. Como? Pela graça de Deus. Irmãos, vamos crer nisso. Que hoje a gente pode chegar diante de Deus, Deus, eu vim me despojar disso. E o fazer o quê? Depois, me revestir de Cristo. Nos revestimos de amor, aquilo que está em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí Paulo pôde dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É possível, irmãos. Esse esforço para você se despojar e se revestir é fortalecido no nosso íntimo, no nosso coração pelo Espírito Santo. Não é o teu poder que vai fazer a diferença, mas é a ação do Espírito. Para o último texto que a gente vai ler, 2 Coríntios, capítulo 2. Olha como Paulo aprendeu isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Texto conhecidíssimo. 2 Coríntios 4, 7. O vaso é de barro, mas o poder dentro é de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E olha o que ele diz sobre o vaso de barro. Como ele aprendeu a viver contente em toda situação. Em tudo nós somos atribulados. Essa é a pressão, mas do outro lado ele responde. Em tudo nós somos atribulados, é pressão, mas não angustiados. Perplexos, pressão de novo, mas não desanimados. Perseguidos, pressão de novo, mas não desamparados. Abatidos, é a pressão, mas por outro lado, olha o contentamento, não destruídos. O que a gente prefere nesta manhã? Sucumbir à pressão e viver com o coração cobiçoso? Ou dizer como Paulo? Apesar da pressão, o contentamento me fez não ficar não desanimado, não angustiado, não ver desamparo na minha vida e não ser destruído. Isso é o contentamento. Que a gente possa dizer, Deus, eu quero aprender a viver contente com o Senhor em toda e qualquer circunstância. Um coração alegre, esse é o resultado. Um coração que é ensinável. Um coração que se satisfaz com uma sabedoria piedosa. É isso que o Senhor deseja forjar em cada um de nós. Um coração contente com Ele. Chega de viver eu naquela angústia, todo domingo. O que era uma benção virou um fardo. Pode ser que isso aconteça com você. Deus, meu casamento que já foi uma coisa que eu dei testemunho, hoje eu não sei como tocar para frente. Meu ministério que foi uma benção um dia, hoje virou um fardo que eu não consigo carregar. Aquela empresa, o trabalho, o filho, a mulher, a namorada, a noiva. Senhor, são coisas que hoje eu não sei mais o que fazer com isso. Eu estou querendo outras coisas, estou querendo jogar fora isso aqui para pegar outro prazer. E quando o pior é quando a gente não faz isso, mas também o coração não está resoluto. É só um coração contente que vai dizer, Deus, eu aprendi a viver contente com o Senhor nessa situação. Eu queria terminar perguntando para nós, para a gente poder orar. Quais são as cobiças do nosso coração e como Satanás inflama essas cobiças para que a gente não queira o contentamento. Do que eu preciso me arrepender nessa manhã? Do que você precisa se arrepender nessa manhã? E contar com a graça operosa de Deus. Você consegue pensar em alguma circunstância na qual você não se sente feliz? Mas ainda assim você poderia estar contente? Você consegue pensar no problema que você olha para a sua vida e diz, isso aqui eu não tenho a felicidade que o mundo prega. E aí eu queria ter essa felicidade. Mas hoje Deus diz, eu não vou te dar essa felicidade, mas vou te ensinar a viver contente nessa situação. É sobre isso que nós podemos orar pontualmente hoje. Pontualmente para sairmos daqui com o coração não mais dividido. Se é o caso, pelo amor de Deus, nem quero julgar. Mas se a palavra de Deus vem a nós preventivamente, ou em correção. Pode ser que a palavra de Deus está aqui nos prevenindo. Você fala, graças a Deus meu coração está inteiro para o Senhor. Amém. Mas uma coisa é certa, nós ainda não estamos com um corpo de glória. E temos que lutar contra o pecado. E se hoje você está aqui, ou eu estou aqui, nós estamos aqui moídos, Deus. Socorro, Jesus. Já caí naquela época. Olha lá, o homem pecou e o pecado dele gerou pecado em mim. Se o seu coração está assim, o pecado da ira é horrível, irmãos. Porque ele é mortal, você quer matar quem te feriu. Ele é desgraçado, porque você não está fazendo mal para você só, você quer fazer o mal para o outro. Por isso, nesta manhã, a gente tem a liberdade da graça de Deus e dizer, Senhor, eu quero uma rota diferente. Eu quero recomeçar.
Não com coisa nova, nem com o prazer do mundo. Eu não vou pedir para o Senhor me ajudar a comprar aquilo lá. E nem vou pedir uma noite de prazer ali. O que eu quero, Deus, é descobrir o céu naquilo que o Senhor já me deu. Eu quero voltar para as coisas do Senhor na minha vida, ainda que sejam elas difíceis e com sofrimento, contente, porque o Senhor vai estar lá. Que Deus nos devolva para o trabalho, para o casamento, para o namoro, para o noivado, para o nosso celibato, se é o teu caso. Que Deus nos devolva para o ministério, para a igreja local, maduros, com um coração contente nele. Não divididos, mas felizes com o Senhor. E que a gente possa dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava preso, dizendo que podia estar preso, contente. Talvez você esteja na pressão e fala, Deus, eu não estou conseguindo viver contente nessa situação. É possível, irmãos. Vamos sonhar com a graça de Deus. Vamos sonhar com o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar por nós. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por termos a oportunidade de ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, ó Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Ó Deus, se esvaziou, assumiu a forma, a figura humana, se tornou como servo e foi obediente até a morte de cruz. Ó Deus, dá-nos um coração que te conheça, dá-nos um coração que te obedece, dá-nos um coração descansado, um coração, Senhor Deus, não inquieto, um coração não cobiçoso. Elimina de nós, Deus, a cobiça, e é por isso que nesta manhã nós aproveitamos o fato de estarmos diante do Senhor aqui e colocamos diante do Senhor as nossas cobiças. Elas têm nome, Deus. Elas têm nome, é ganância, Senhor, é ira, é uma ira vingativa, Senhor, é, Senhor, mentira, é promiscuidade, Senhor, é mesquinhez, Deus, ó Senhor, é egoísmo, é egocentrismo, é vaidade, são coisas, Senhor Deus, que não tem nada a ver com o caráter de Cristo, não tem nada a ver com o nosso mestre, que é manso e humilde de coração. Deus, nós choramos o nosso pecado diante do Senhor e dizemos que Ele nos escraviza, Deus. Ele nos faz fazer coisas que, ó Deus, nós não queremos fazer, nos fazem mal às pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Nós sem peso, Deus, sem culpa, sem remorso, mas arrependidos. Querendo, Senhor Deus, um novo caminho. Querendo, Senhor Deus, uma nova rota. Querendo, Senhor, o caminho que é Cristo, Senhor. Humildemente suplicamos ao Senhor nesta manhã. Dá-nos a alegria da salvação, Senhor. Dá-nos um coração contente com Jesus. Dá-nos um coração que de fato anseie, Senhor, estar mais perto do Senhor, ainda que seja a dor. Ainda que seja, Senhor Deus, a dor, mas que ela nos una a Ti, Senhor. Oh Deus, nós não queremos, ó Deus, que aquilo que um dia foi bênção, aquilo que um dia foi alvo de oração, aquilo que um dia, Senhor Deus, foi testemunho do Teu poder, seja para nós hoje motivo de desprezo, angústia e desespero. Livra o nosso coração das crises de pânico, ansiedade, da depressão, Senhor, para que nós estejamos plenos e felizes, felizes como quando recebemos as bênçãos. Renova-nos, ó Deus, renova-nos, ó Deus, renova-nos, Senhor Deus, para que voltemos para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para os nossos ministérios, Senhor Deus, com o coração leve, com o coração sem fardo, com o coração contente. Renova-nos, ó Deus, na Tua presença nesta manhã. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.